Arqueólogos israelenses começaram a investigar o significado de uma mão esculpida na parede de um antigo fóssil que cerca a cidade velha de Jerusalém. A possibilidade de ser uma brincadeira não foi descartada. Arqueólogos israelenses investigam o significado de uma mão esculpida na parede de um antigo fóssil de 1000 anos que cerca a cidade velha de Jerusalém. De acordo com a autoridade de antiguidades, o desenho foi encontrado durante uma obra de expansão da estrada do leste de Jerusalém, perto do portão de Herodes. A possibilidade de ser uma brincadeira não foi descartada. As cruzadas levaram 5 semanas para, no ano de 1099, passar pelo fosso, que tem 10 metros de largura e entre 2 e 7 metros de profundidade. O objetivo era romper as defesas da Cidade Santa. O estudo iniciado quer obter 2 respostas: saber quem esculpiu a mão na pedra e qual o significado que ela tem. Enquanto as investigações continuam, o fosso e a mão foram cobertos para permitir a continuidade das obras na estrada abaixo das muralhas que cercam a Cidade Velha. Elas foram construídas no século XVI por ordem do sultão otomano Solimão o Magnífico. Agora a hora do futebol no RB Notícias. O Flamengo anunciou hoje a renovação de contrato do atacante Pedro. O jogador assinou até o fim de 2027. Já o Vasco derrotou ontem a Portuguesa no estadual. E pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Ituano e assumiu a liderança do grupo. No Rio, o dia começou com boas notícias para a torcida rubro-negra. O Flamengo anunciou hoje em suas redes sociais a renovação do atacante Pedro. O jogador de 25 anos chegou ao clube no início de 2020. Ao todo, foram 73 gols em 162 jogos. As 2 primeiras temporadas não foram das melhores. O centroavante disputou vaga no ataque com Gabigol e acabou sendo reserva na maior parte dos jogos. Com a chegada de Dorival Júnior em 2022, o jogador se tornou titular e foi um dos destaques do clube na temporada, marcando 29 gols e conquistando a Copa do Brasil e a Libertadores. Para fechar o ano com chave de ouro, Pedro foi um dos 26 convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar. O jogador assinou com o time da Gávea até dezembro de 2027. E pelo Cariocão, Vasco derrotou ontem a Portuguesa por 2-0. O jogo ocorreu no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. O meia Nenê abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo e se tornou o jogador mais velho a marcar pelo Gigante da Colina, superando o ídolo vascaíno Romário. No início da segunda etapa, Gabriel Peck foi o autor do golaço de cavadinha, fechando o placar para o clube Cruz Maltino. Pelo Campeonato Paulista, o Santos decepcionou os torcedores presentes na Vila Belmiro, ficando apenas no empate sem gols diante do Água Santa. E o Palmeiras foi a Itu com o time totalmente reserva e conseguiu trazer os 3 pontos para São Paulo, assumindo a liderança do Grupo D. O Alviverde venceu o Ituano por 3-1, com gols de Rafael Navarro, Bruno Tabata e Lucas Siqueira contra. E o beach tênis não encurtou a distância entre São Paulo e o mar, mas pelo menos deu a chance ao paulistano de pisar na areia. A cidade que completou ontem 469 anos nunca esteve tão perto da praia. São Paulo completou 469 anos de fundação nesta quarta-feira. Em quase 5 séculos, a cidade se tornou o centro financeiro do Brasil, motor da economia responsável por quase 10% do PIB nacional. Tem a maior população do país e da América Latina, com mais de 12 milhões de moradores. Mas é outro número que incomoda os paulistanos. Os mais de 100 quilômetros que separam a cidade da praia mais próxima são para muitos um problema sem solução. Apesar da distância, a sensação de colocar os pés na areia já é uma realidade para alguns. Há poucos quarteirões da icônica Avenida Paulista, paulistanos de nascimento e por opção se encontram para praticar beach tênis.
O beach tênis é uma explosão mesmo de adeptos e de praticantes, e eu acho que é uma combinação de fatores. Primeiro que é um esporte agradável, descalço, pé na areia, remete à praia, né? A gente está numa cidade como São Paulo que não tem praia, então isso ajuda muito ao bem-estar. Além de praticar um exercício, uma comunidade nasce entre os jogadores que se revezam entre a areia e uma área com mesas onde esperam sua vez. Entre os jogos, conversam, comem e bebem em um clima descontraído e ao som de música. É como se fosse um domingo na praia, só falta um pouquinho de água, né? Mas é bem diferente por isso também, né? Ao invés de ter num parque lotado, você fica com um ambiente mais descontraído, tem uma música, às vezes tem alguma ativação de marca, então é bem diferente, bem legal. Eu acho que é um esporte que não precisa saber tanto a técnica para começar a dar joguinho, mas eu acho que eu gosto muito mais do social também, de ser algo que você faz no final de semana, daí daqui a gente sai e vai comer, almoçar num restaurante. A modalidade é uma mescla entre o tênis tradicional, o vôlei de praia e o badminton, que pode ser jogado individualmente em duplas, se tornou uma febre. Segundo a Federação Paulista de Tênis, o número de quadras em São Paulo cresceu de cerca de 100 em 2019 para 500. É uma delícia esse esporte. Você já jogou? Muito bom. Eu sou craque. Então, bom. Eu achei que ele ia falar não, eu ia falar bora fim de semana, me quebrou aqui. Muito bom. O RB Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta. Até lá.